Olá, tudo bem? Graça e paz, louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. O tema deste vídeo é: as ofertas eram para a manutenção do templo. Isto mesmo, as ofertas eram para a manutenção do templo de Deus. E para as cerimônias, as festividades, não era para luxo, para vaidade, para torpe ganância. Ofertas eram para a manutenção do templo. Este mandamento sempre foi para os judeus, para o povo de Israel. As chamadas igrejas praticam obras da lei de Moisés, por isso estão debaixo de maldição. Por quê? Oferta é da lei de Moisés. Aí o que eles fazem? Eles colocam este mandamento dentro de suas chamadas igrejas, que na verdade são sinagogas. Por quê? Porque pregam a lei de Moisés, pregam os preceitos, os mandamentos, as ordenanças. Cristo aboliu tudo, mas a religião ressuscitou tudo. E seus fiéis, eles e os seus fiéis estão debaixo de maldição. Veja o que está escrito em Neemias capítulo 10, vou ler do versículo 32 ao 39. Versículo 32 diz assim: assumimos a responsabilidade de, conforme o mandamento, conforme a lei, dar anualmente 4 gramas para o serviço do templo do nosso Deus. Versículo 33. Para os pães consagrados, para as ofertas regulares do cereal e para os holocaustos, para as ofertas dos sábados, das festas de lua nova e das festas fixas, para as ofertas sagradas, para as ofertas pelo pecado, para fazer propiciação por Israel e para as necessidades do templo do nosso Deus. Veja bem, Neemias capítulo 10. Até aqui vem falando que as ofertas eram para as cerimônias rituais e para as necessidades do templo. Versículo 34. Também lançamos sortes entre as famílias dos sacerdotes, dos levitas e de todo o povo, para escalar anualmente a família que deverá trazer lenha ao templo do nosso Deus, no tempo determinado para queimar sobre o altar do Senhor, o nosso Deus, conforme está escrito na lei. Ofertas, sacrifícios e holocaustos fazem parte da lei, e nós somos gentios. Nós somos o povo que não temos a lei. A lei de Moisés não foi direcionada ao povo gentio, e sim aos israelitas. Versículo 35 de Neemias capítulo 10. Também assumimos a responsabilidade de trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros frutos das nossas colheitas e de toda árvore frutífera. Veja bem, era para trazer as primícias dos frutos colhidos, não de dólar, euro ou real, e sim os primeiros frutos das nossas colheitas e da nossa árvore frutífera. Isso era o dízimo. Era um alimento, nunca foi dinheiro. Versículo 36. Conforme também está escrito na lei, traremos o primeiro de nossos filhos e a primeira cria de nossos rebanhos, tanto de ovelhas como de bois, para o templo do nosso Deus, para os sacerdotes que ali estiverem ministrando. O fim dos sacerdotes dos levitas se deu no ano 70, quando Deus julgou Israel, e o templo foi destruído, aniquilado até os alicerces. Versículo 37. Além do mais, traremos para os depósitos do templo do nosso Deus, para os sacerdotes, a nossa primeira massa de cereal moído e as nossas primeiras ofertas de cereal, do fruto de todas as nossas árvores e do nosso vinho e azeite. E traremos o dízimo das nossas colheitas para os levitas, pois são eles que recolhem os dízimos de todas as cidades onde trabalhamos. De quem eram recolhidos os dízimos? Do povo de Israel, dos israelitas. Versículo 38. Um sacerdote descendente de Arão acompanhará os levitas quando receberem os dízimos, e os levitas terão que trazer 1/10 dos dízimos ao templo de nosso Deus, aos depósitos do templo. Aonde era levado os dízimos? No templo de Deus. Esse templo de Deus ele foi estabelecido em Jerusalém. Versículo 39.
O povo de Israel, inclusive os levitas, deverão trazer as ofertas de cereal, de vinho novo e de azeite, aos depósitos onde se guardam os utensílios para o santuário. É onde os sacerdotes ministram e onde os porteiros e os cantores ficam. Não negligenciaremos o templo de nosso Deus. Então, esses versículos que eu acabei de ler fazem parte de um contexto de mandamentos, ordenanças da lei de Moisés. Da lei que foi recebida, foi dada por meio de anjos no Monte Sinai, para que os israelitas, o povo de Israel, cumprisse esses mandamentos. Volto a repetir, o povo gentil não tem lei. Para o povo gentil, depois do ano 70, Deus, o próprio Deus, faz morada no espírito dos eleitos. E Deus inscreveu, Deus estabeleceu a lei dele espiritual dentro de nossa mente e nosso coração. A lei de Deus, que é uma lei espiritual. Salomão construiu um templo para Deus, mas o mandamento era para o povo de Israel, não para os gentios. Veja o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 4. Agora estou para construir um templo em honra ao nome do Senhor, o meu Deus, e dedicá-lo a ele, para queimar incenso aromático diante dele, apresentar regularmente o pão consagrado e fazer holocaustos todas as manhãs e todas as tardes, nos sábados, nas luas novas e nas festas fixas do Senhor, o nosso Deus. Este é um decreto perpétuo para Israel. Então, leia, pega esse capítulo, 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 4. Basta um versículo. Esse é um decreto perpétuo para Israel, declarou Salomão. Perpétuo para a eternidade para o povo de Israel. Só que veja bem, esse perpétuo, ele durou um tempo, ele teve uma duração de tempo. Qual foi esse tempo? Qual foi a duração? Qual foi o tempo? O ano 70, quando Deus julgou Israel, deu fim ao sacrifício, aos holocaustos. Porque o templo de Deus não é mais físico, não é mais terreno. O templo de Deus não tem paredes, não é de cimento, de madeira, de mármore, de concreto, não. O templo de Deus, depois do ano 70, é espiritual. O santuário de Deus é espiritual. Apocalipse capítulo 21, versículo do 1 ao 3, diz assim, ó. Eu vou abrir aqui, vou ler direitinho. Ó. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. E vi novo céu e a nova terra. João, em espírito, quando ele foi arrebatado, ele estava vendo isso. No final, quando acabou o juízo, estava findando o ano 70 do juízo, porque o livro de Apocalipse foi escrito para o dia do Senhor, para os 3 anos e meio que Jerusalém ficou cercada, ficou sitiada pelo exército romano. Então, João disse, capítulo 21, versículo 1, E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Versículo 2, Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Versículo 3. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Eu estou na versão NAA. Veja na corrigida, Almeida Corrigida Fiel diz assim, versículo 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Assim aconteceu. Assim já foi estabelecido. A religião, a teologia, o sistema religioso tenta estabelecer, tenta dizer que o templo de Deus é onde eles estão ministrando o engano, a mentira e a fraude. Mas Deus, ele é espírito.
Jesus disse à mulher samaritana, pois virá o dia que nem em Jerusalém, nem nesses montes adorarão a Deus. E já chegou que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Assim é. Então ele não estava nem mais em Jerusalém e nem mais nos montes, na época de Jesus de Nazaré. Ele é espírito. E Deus se agrada quando os adoram ele em espírito e verdade. E o reino de Deus espiritual não tem pão, não tem suco, não tem jejum, não tem tomar banho de piscina. Por quê? Porque o reino é espiritual. Então, a oferta, o holocausto, o sacrifício, foi um mandamento, era um mandamento da lei. E quem é que frequenta esses locais, esses lugares chamados igreja? São judeus ou são gentios? São povo gentil. E por que o povo que é gentil, que não tem lei, fica debaixo, fica sob ordenanças e mandamentos e doutrina de homens? Porque estão sendo enganados, estão sendo ludibriados, estão sendo tratados como ovelhas. Eles não pregam o que se deve pregar, eles não pregam a verdade. A religião, ela vive de mentira, de engano, de fraude. A religião vive dessas coisas. Esses itens, mentira, engano, fraude, é o pilar de todo o sistema religioso. O batismo. Batismo foi... Jesus se batizou, mas por quê? Porque era a lei da purificação, ele era judeu. Para quem nasceu depois da cruz, o batismo foi na cruz, na morte dele. Então, quando uma pessoa nasce, já nasce batizado. Uma criança era apresentado o 8º dia, na época de Jesus de Nazaré ou na lei de Moisés. Por quê? Porque era um preceito, era um mandamento da lei de Moisés, consagrar aquela criança ao Senhor. Depois do ano 70, já foi julgado. Então todo aquele que nasce ou nasce eleito ou nasce filho da perdição. Porque os dois andam junto. Olha o que está Apocalipse, 22, já no final, 22:11, diz assim, versículo 10, Apocalipse 22:10. E disse-me, não cele as palavras da profecia deste livro, porque o próximo está o tempo. Versículo 11. Quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Numa versão NVI, diz assim: continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar a justiça e continue o santo a santificar-se. Então, quando Deus bateu o martelo que julgou Israel, acabou. Já foi, o julgamento já veio, já foi consumado e era contra Israel. E continua normalmente o joio e o trigo, continua o justo, o injusto e o justo andando junto. Só que o justo que pratica a sã doutrina, que segue a sã doutrina, ele é guiado por quem? Pelo próprio Deus, pelo Espírito de Deus, dentro do Espírito, que é o templo, que é a morada de Deus, que é o edifício de Deus. Então, a partir do momento que a pessoa dá essa importância, que ela confessa que ela é o templo de Deus e que Deus ministra, se move através do Espírito dela, ela começa a reinar em vida. A vida dela se transforma da água para o vinho. Tudo para ela vai dar certo. Por quê? Porque ela está sendo guiada pelo próprio Deus. Sem dúvida. Sem dúvida. É somente por fé. E a fé não é de todo mundo. Não é de todo mundo. A fé é de Deus. Deus coloca em quem Ele quer. Então, continuando a respeito de as ofertas eram para a manutenção do templo de Deus. Eram, não é mais. Porque mais para frente eu vou falar a quem você deve dar sua oferta. Mas dizem, Jesus de Nazaré mandou dar ofertas.
Ele não deu ofertas, mas sim pagou o imposto do templo. Afinal de contas, ele nasceu debaixo da lei e cumpriu a lei de Moisés. Mateus capítulo 17, versículo 24 ao 27. Vamos ler. Quando Jesus e os seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam o imposto das 2 dracmas se dirigiram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga as 2 dracmas? Isto daqui era o imposto do templo. Versículo 25. Pedro respondeu: claro que paga. Quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou, dizendo: Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? 26. Quando Pedro respondeu: dos estranhos, Jesus lhe disse: logo os filhos estão isentos. Versículo 27. Mas para que não os escandalizemos, vá ao mar, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda e entregue aos cobradores para pagar o imposto, o meu imposto, o seu, ou seja, para pagar o imposto de Jesus e de Pedro. Por isso que ele vai lá, joga o anzol, o primeiro peixe, você vai abrir a boca, vai ter um stater, que se referia a 2 dias de serviço, de trabalho. Que então pagaria o imposto de Jesus e o imposto de Pedro. Imposto do templo. Imposto do templo. Não era uma oferta, era o imposto do templo. Nesse trecho de versículos, fica claro que na época de Jesus havia valor monetário. Sendo assim, ele poderia ter dito aos fariseus dar dízimo do cominho, do cominho, do endo, da hortelã e das moedas. Se dízimo fosse dinheiro, se dízimo fosse valor monetário, Jesus diria em Mateus 23, 23, fariseus hipócritas, que dais o dízimo do endo, do cominho e da hortelã. Então, se dinheiro, se moeda fosse para dar dízimo, ele falaria, e também das moedas. Mas, como o dízimo nunca foi dinheiro e sempre foram alimentos, fica claro que quem pede dízimo em forma de dinheiro é ladrão, mercenário, é enganador. Eu não tenho certeza, eu não tenho dúvida alguma, eu não tenho uma mínima dúvida, como 2 mais 2 é 4, que todo aquele líder que pede dízimo, que pede oferta, ele é um enganador, ele é um mercenário, ele é um ladrão. Ele usa a Bíblia para roubar as pessoas, para enganar, para tosquear as pessoas. Porém, ele fez isso para resgatar os que estavam sob a lei. Quem fez isso? Jesus em sua morte. Jesus em sua morte, ele fez o quê? Ele veio quando completou a plenitude de Deus, o tempo de Deus, Deus mandou seu filho, Jesus. Ele cumpriu, durante 33 anos, ele cumpriu a lei. Por que ele cumpriu? Para ele ser o cordeiro perfeito, o sacrifício perfeito. Para não ter como apontar o dedo, você não fez isso, você fez isso ao contrário da lei. Não, ele cumpriu. O que deveria ser cumprido, ele cumpriu. Para resgatar os que estavam na lei. Veja Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5, o que o apóstolo dos gentios disse. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, ou seja, nascido debaixo da lei, versículo 5, para resgatar os que estavam sob a lei, debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Eu te pergunto, aonde você frequenta? Você é tratado como filho e herdeiro ou você é tratado como ovelha, como servo? Você é tratado como onde você frequenta? Filho não dá oferta, porque filho tem direito a tudo. Por isso que Jesus disse a Pedro, quando Pedro respondeu dos estranhos, Jesus disse, logo os filhos estão isentos. Então os filhos de Deus estariam isentos de pagar aquele imposto do templo, porque o templo não era de Deus, não era considerado como o templo de Deus, o templo que havia em Jerusalém. Então os filhos não precisavam. Então veja bem,
Nos dias de hoje, aonde você frequenta, que eles dizem que é o templo, para que você tem que pagar a oferta, se você é filho? Se esse templo fosse de Deus, mas ele é templo dos homens, ele é um templo terreno, ele é um templo feito de alvenaria, de madeira, de cimento, ele não é o templo espiritual, ele não é. Então vamos dizer que se fosse, você pagaria para quê? Jesus estava falando, se você é filho, para que você vai pagar imposto para o seu pai? Você é filho, você é herdeiro, você é dono de tudo. Você sendo dono, você vai pagar para você mesmo? Não. Então é isso que Jesus disse a Pedro. Mas para que não escandalizassem, né, naquela época, então falou, vai lá e paga tributo. Então Jesus fez o quê? Voltando, Gálatas 4, 5. Quando completou a plenitude do tempo, Deus mandou o Filho dele. Para quê? Para ser o sacrifício perfeito. E por esse sacrifício perfeito, ele fizesse o quê? Ele resgatasse todos que estavam debaixo da maldição da lei de Moisés. Que eram escravos, que eram prisioneiros da lei de Moisés, do 613. Deus enviou, Jesus resgatou em sua morte. Aí eu te pergunto, a religião faz o quê? Não faz o caminho oposto? Não faz o caminho ao contrário? Faz. Porque pega a pessoa, que é uma pessoa livre em Cristo, um filho de Deus, e leva para cumprir ordenanças de escravo, de servo. Leva para ser ovelha. Aí eles, como pastor, que não existe mais esse título, esses dons foram dados até o ano 70 para preparar a igreja de Cristo, e eles tratam essas pessoas, os fiéis como ovelhas. Por quê? Enquanto eles segurarem essas pessoas no engano, na mentira, eles têm controle sobre os fiéis, sobre essas ovelhas. A partir do momento que essas ovelhas começam a ouvir a voz espiritual do verdadeiro pastor, que é Cristo, ressuscitado, espiritual, essa pessoa já sai daquele engano, já sai daquele rebanho. As outras ovelhas ficam lá. Esse daqui ela sai de ovelha e se torna filho, e toma posse das bênçãos e começa a reinar em vida. E já não aceita, já não é mais enganado. É assim que funciona. Tudo isso no tempo de Deus, no tempo que Deus quer. A religião faz o caminho oposto. Leva seus fiéis a viver sob a maldição da lei mosaica. Como dirão a verdade aos seus seguidores, se é com esta mentira que estão ricos e poderosos? Se depender de um religioso travestido de homem de Deus a falar a verdade, nunca ouvirão. A religião vive do medo, pânico, pavor, mentira, soberba e querem se passar por semideuses. Não passam de cães gulosos e ventres preguiçosos. É assim que é a qualidade deles. Mas por quê? Porque eles mentem, eles enganam. Eles não leem o que tem que ser lido, eles não ensinam o que tem que ser ensinado. Eles têm que manter os seus fiéis cativos e escravos para os mestres, os pregadores, terem domínios sobre os fiéis. Porque se eles lerem o que deve ser lido, eles então estão dando a carta de alforria, estão dando a carta de liberdade para os seus fiéis. Como eles ficarão poderosos? Como eles se enriquecerão? Como eles encherão seus cofres? Aí vai acabar tudo. Aí eles vão ter que trabalhar. Aqueles que não têm preparo vão ganhar salário mínimo. Terão que pegar no cabo de uma enxada, numa pá de concreto. E eles não querem isso. Porque eles ficam em seus gabinetes, no conforto dos seus escritórios, manipulando, maquinando formas de arrecadar dinheiro das pessoas. São cães gulosos, infelizmente. São cães gulosos, tendo como uma base uma teologia falsa e mentirosa. Meu amado, se foi útil para você esse pequeno estudo, essa pequena leitura, então você dê um like, compartilhe, se inscreva no canal. Vamos levar adiante
a sã doutrina, vamos levar as palavras do verdadeiro evangelho, do saudável evangelho, aos nossos irmãos eleitos que estão sendo tosquiados, que estão sendo manipulados por essa gente gananciosa, por essa gente sem escrúpulo, por esses canalhas travestidos de homens de Deus. Graça e paz, tchau, tchau, até a próxima, se Deus assim permitir.